Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Nós temos aqui uma situação que a gente já apresentou para vocês, a epidemiologia do envelhecimento e a demografia do envelhecimento. Na verdade, a ordem era primeiro a demografia do envelhecimento, depois a epidemiologia do envelhecimento. Vocês entenderam que o mundo está ficando mais idoso, vocês perceberam quanto que a Itália sofreu, por que justamente a Itália sofreu tanto, né? Deve ter tido alguns problemas de políticas públicas, mas eu tenho muitos contatos na Itália e o que até então, o que todos falam é, os idosos ficaram muito vulneráveis no começo e daí facilitou a transmitir tudo, mas assim, facilitou a transmitir não, a transmissão é igual para todo mundo, facilitou a aumentar o número de óbitos, né? Justamente pelas deficiências nos sistemas circulatório e pulmonar, principalmente. Mas por que justamente a Itália? Porque o número de pessoas idosas é muito grande. E isso ocorreu, falar, Itália, igual falar, no Brasil as pessoas moram na floresta amazônica. Não, não é no Brasil, né? As pessoas moram na floresta amazônica, quem mora na floresta amazônica. E na Itália morreu muito idoso, onde tinha muito idoso, na verdade. Então, se vocês olharem um mapa das mortes do Covid na Itália, é justamente em regiões mais desenvolvidas, onde tem muitos idosos também, maior proporção de idosos. Apesar de que houve mortes no país inteiro. Então, na verdade, é um problema quando há o envelhecimento da população, o problema associado é as questões relacionadas à saúde física, mental, psicológica dos idosos. Por quê? Porque é isso que vai acarretar, vamos colocar essa palavra, disfunção, né? Ou seja, a redução da funcionalidade, a piora da funcionalidade, entre outras situações para as pessoas idosas. Então, na educação física, o que nós estamos preocupados, principalmente, nós estamos preocupados com o corpo como um todo, deveríamos ser assim sempre. Mas se a gente for ter que, em termos de saúde pública ou em termos de áreas da saúde, ter que se preocupar com a nossa parte no envelhecimento, nós temos que falar sobre o quanto a biologia do envelhecimento, ou quantos aspectos relacionados ao envelhecimento sobre os diferentes sistemas corporais. E hoje a gente vai falar dos sistemas fisiológicos, dos sistemas morfológicos e um pouco sobre os sistemas psíquicos também. Então, quantos o envelhecimento afeta esses sistemas e o quanto o envelhecimento desses sistemas afeta a funcionalidade do idoso. E vocês tiveram numa segunda aula a questão sobre a funcionalidade, que a gente colocou a aula de conceitos, que vocês fizeram inclusive uns trabalhos lá, com as palavrinhas que eu dei para vocês. E a funcionalidade, basicamente, para idoso, é a capacidade de você manter-se independente e realizar com independência total ou muita independência as atividades da vida diária. Que atividades são essas? Atividades básicas, que são as de autocuidado, instrumentais e avançadas. As instrumentais são aquelas atividades mais relacionadas a trabalhos domésticos e as avançadas, aquelas atividades mais relacionadas à sua vida social, por exemplo, participar de eventos religiosos, de viagens, de atividades esportivas. Então, numa situação de hierarquia das atividades, da dependência para as atividades, o que a gente mais se preocupa é quando o idoso já está perdendo a independência para a realização das atividades básicas, que são aquelas de autocuidado, ou seja, quando o idoso ou a idosa já não consegue mais se levantar, a gente fala fazer a transferência, né? A palavra transferência simplesmente é levantar, caminhar até o banheiro, por exemplo, e fazer o que tem que fazer no banheiro, seja a higiene pessoal, seja tomar um banho, as necessidades fisiológicas, ou caminhar até a cozinha para comer ou para fazer a comida.
Então, já que eu falei comer e fazer a comida, então o que é entre comer e fazer a comida é uma atividade básica de autocuidado, vamos colocar assim, mais de subsistência. Comer é básica, né? Então, se eu tenho independência para comer, é uma atividade básica. Agora, fazer uma comida é uma atividade instrumental. Então, fazer a comida é uma atividade mais doméstica, né? E muitas vezes a gente cai numa armadilha que é perguntar. O questionário necessariamente tem a pergunta: faz a comida? Você faz a comida com independência? E o questionário ele fala assim: sim ou não, tá? E meu pai, por exemplo, já muito idoso hoje, né, tem quase 80 anos, ele, na verdade, ele quase nunca fez comida na vida. Mas por quê? Porque ele é incapacitado funcionalmente. Né? Eu queria estar aqui, chato não estar vocês na aula, né? Porque ia ser uma pergunta que eu ia fazer. Vocês iam falar, não, porque ele não quis fazer. Não é porque ele não quis fazer, porque meu pai, na verdade, ficava no sofá. E minha mãe, que trabalhava, fazia as atividades domésticas, né, ainda daquela sociedade que era mais machista e muito mais predominante a presença de mulheres em atividades domésticas. A minha mãe foi uma delas até aos 40 e pouco, quando ela resolveu falar, não, eu vou prestar vestibular, fazer serviço social, e começou a trabalhar até a aposentadoria, né? Daí meu pai começou a cozinhar, né? Começou a fazer comida. Então você vê, vai de acordo com a necessidade. Então tem perguntas que muitas pessoas não fizeram na vida nunca. Eu pergunto assim, se você faz limpezas domésticas, levanta móveis e tal, se você vai perguntar isso para uma pessoa idosa, rica, dificilmente alguma vez na vida, uma pessoa rica que eu falo é milionária, né? Ela fez limpezas da casa com móveis leves ou móveis pesados. Ela teve 3, 4 funcionários, daí você vai classificá-la como independente ou não? Então não é esse caso. Então, dando a sequência, a gente teve essa situação de infuncionalidade ou incapacidade funcional, a pessoa tem, então, todos esses vieses, esses prejuízos sobre os componentes morfológicos e fisiológicos ao longo do envelhecimento, e quando eu falo ao longo do envelhecimento, vocês precisam voltar de novo aos conceitos iniciais, que a gente falava que envelhecimento é um ciclo, na verdade, não é um período que é a partir dos 60 anos ou 65, envelhecimento é uma coisa que acontece constantemente. Então, de acordo com isso, o envelhecimento, numa das explicações que eu dei, ele é uma situação heterogênea. Eu falei, ele é heterogêneo no sentido de que ele pode ser diferente para mim, como pode ser diferente aqui para o Guilherme, que eu estou vendo o nome dele aqui na tela, né? Então, ele pode ser diferente para o Guilherme, como pode ser diferente para a Stephanie. Como que acontece isso? Eu posso ter um envelhecimento neural, ou seja, os meus neurônios, a bainha de mielina começar a perder as suas propriedades químicas, e eu ter um problema neural grave, por exemplo, com 40 anos. E o Guilherme com 50 e a Stephanie com 70. Isso é heterogêneo. E da mesma forma, é heterogêneo quando começo eu, no meu corpo, ter modificações em função do envelhecimento em diferentes momentos, sob diferentes situações, para diferentes componentes. Então, eu consegui manter a minha saúde óssea até hoje, mas a minha saúde muscular não é tão boa, porque eu sei que não é boa, eu não consigo dar um pique como eu dava antigamente, eu não consigo mais levantar, sustentar um peso por muito tempo como eu conseguia fazer antigamente, mas o meu osso sempre está com a mesma densidade corporal, com a mesma densidade mineral, densidade mineral óssea, e como eu sei disso? Porque a vida inteira eu trabalhei com DEX, a vida inteira eu me avaliei, e nunca altera a densidade mineral óssea do meu osso, né? Então, eu estou com quase 50 anos. Até agora, se for falar em termos de componente morfológico ósseo, eu não envelheci ainda. Mas há muito tempo eu já estou envelhecendo em relação ao componente muscular, tá? Então, a gente vai analisar todas essas diferenças, esses componentes, e, sobretudo,
quanto ele é aplicado à funcionalidade. Então, tá aqui, essa aula vocês vão receber nos e-mails, tá bom? Todas as aulas vocês vão receber, inclusive as que eu não vou dar, que eu vou dar como, para que vocês tenham referência, e as que eu forem dar, obviamente, vocês vão receber também. Vocês vão ter o e-mail, a aula no e-mail, e vão ter o vídeo gravado com essa aula, tá? Peraí. Pronto. Então, envelhecimento, né, alterações progressivas que ocorrem nas células, nos tecidos e nos órgãos. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque nós estamos falando do envelhecimento biológico, né? E o envelhecimento biológico, bem a verdade, ele cessa nessa situação morfológica aqui, fisiológica. Mas a gente considera também as questões psíquicas dentro da biologia também. Então, não fica restrito a células, a tecidos e a órgãos, né? Vai muito mais a isso. Se bem que há uma relação muito grande as alterações psíquicas nas pessoas ao longo do envelhecimento com alterações biológicas, mais especificamente morfológicas e fisiológicas, né? Agora que eu me dei conta que eu tenho que olhar para cá, né? Eu estou olhando para a minha própria imagem aqui, né? Então eu vou olhar mais para cá. Então é o seguinte, essas alterações, e toda vez que eu falar morfologia, para ficar bem claro para vocês, é a composição corporal em si. A composição corporal, ela é aquilo que a gente basicamente subdivide o corpo em alguns componentes, e para nós, para o nosso estudo, os componentes principais é o componente gordo, magro, e dentro do magro nós temos a massa muscular, e o osso também a gente considera muito. Pode ter os componentes residuais e outras situações, mas aqui nesse sentido a gente vai avaliar só isso, tá? E o envelhecimento é um processo biológico, né, que inicia do nascimento até a morte. Mas eu prefiro falar que assim, a gente envelhece do nascimento à morte, porque cronologicamente a gente está envelhecendo, né? Ontem eu tinha 3 dias de vida, hoje eu tenho 4 dias de vida. Então eu estou um dia mais velho da minha vida. Tudo bem, mas em termos celulares mesmo, é muito difícil as pessoas terem envelhecimento no sentido de ter prejuízos funcionais e prejuízos nos seus componentes, esses componentes que eu venho citando, a não ser que ela tenha doenças, né? Mas vamos considerar uma situação de saúde, é difícil que as pessoas tenham prejuízos até os seus 15 a 20 anos de idade, quando é o que a gente fala, a gente coloca como o término da maturação biológica. A partir daí, há um hiato de tempo aí muito curto, que basicamente é um platô, e começa, de fato, o envelhecimento de uma forma heterogênea, como eu falei, nos diferentes componentes do corpo, né? A gente trabalha muito com o termo senescência, sobretudo quando vai trabalhar em bioquímica, imunossenescência, né? Então, a imunossenescência, a gente estuda os agentes bioquímicos que interagem com o envelhecimento a favor e contra o envelhecimento, né? Então, a senescência aqui, no caso, é um período de mudanças relacionada ao tempo e que vai causar efeitos deletérios no organismo e representa um fenótipo complexo da biologia. Esse fenótipo aí é basicamente assim, todos os fatores associados ao que pode fazer você envelhecer mais cedo ou mais tarde. Então, se eu falo mais cedo ou mais tarde, eu estou colocando fatores de risco e fatores de proteção. E esse processo afeta a fisiologia do organismo, exerce um impacto na capacidade funcional, que é onde eu quero chegar com vocês, e vai tornar o indivíduo mais suscetível a doenças e a mortalidade precoce se essas manifestações deletérias forem maiores, tá? Então, dentro disso, quais são esses componentes que nós vamos estudar? Pela ordem aí que eu vou apresentar para vocês. Eu vou dar prioridade para alguns componentes. Estou olhando sempre o tempo aqui, né? Quero acabar a aula às 4 horas, então, dentro desse período, eu acho que eu consigo falar bastante sobre composição corporal, força muscular, metabolismo, tá?
Deixa eu autorizar uma pessoa para entrar aqui. Metabolismo, a função cardiovascular, pulmonar, capacidades físicas, cognitivas e funções sexuais. Então, os 4 primeiros itens, basicamente os 4, é o que eu quero mais chegar. Aí depois, os próximos itens, eles são meio que autoexplicativos na leitura. Então, vocês, se eu não conseguir terminar a aula, vocês vão receber o material, vocês vão conseguir ter um entendimento bom com a leitura, tá bom? Vamos lá. Porque, eu autorizei o menino aqui, agora não. Tá bom, então metabolismo e composição corporal. Algumas coisas eu vou passar mais rápido, outras coisas nem tanto. Quem tiver pergunta, pergunte, tá, pessoal? Ou chama no chat, porque eu estou vendo aqui, aparece para mim, ou abre o microfone e fala, professor, daí eu paro e falo. Agora eu quero que vocês vão fazer uma coisa, todo mundo ao mesmo tempo, hein? Ó, atenção, não há falta para ninguém, tá bom? Não há falta para ninguém. Mas eu quero saber quem participou da aula, até para relatório depois que eu vou ter que fazer futuramente, para mostrar que eu dei aula, tudo. Como eu descobri que nessa gravação de aula há gravação também do chat, então eu vou pedir que para todo mundo agora escreva presente e dá enter, por favor, tá? Vamos lá. Bom, é o seguinte, pessoal, então a estatura. O que acontece com a estatura? A estatura é uma coisa muito simples, na verdade, né? A gente tem, ao longo do envelhecimento, uma situação muito clara, que é as pessoas ficarem menores, né? Vocês sabem disso. Porque não é possível que uma pessoa... Você vê tanto idoso tão baixinho. Será que é uma situação que a gente chama de... uma dinâmica secular, né? O que é uma dinâmica secular? Algo que vai mudando de acordo com a passagem dos anos, ou seja, a população brasileira era mais baixa há 40 anos e agora vai ficando mais alta. Também acontece isso, mas os idosos realmente são muito baixos, né? E eu que diga que eu trabalho com os idosos, eu sou um gigante perto deles, eu não sou nem lá muito alto. Eu, perto de vocês, eu sou mediano, do meio para baixo. Então, o que acontece? Eles têm prejuízos em relação à altura, principalmente por conta das questões relacionadas à coluna vertebral. E o que seria isso? Problemas musculares, situações lombares, sobretudo, e torácica, onde a postura faz, ao longo da vida, as diferentes tensões impostas sobre o esqueleto, sobre toda a carga muscular da pessoa, faz com que elas tenham uma postura diferenciada, e isso faz com que a estatura diminua, da mesma forma que nós temos entre as nossas vértebras, os discos intervertebrais. Esses discos são cartilaginosos e hidratados, muito hidratados, né? Água, algum tipo de água líquido no meio deles. Muito mais forma de gel, mas é água também. O que acontece? Ao longo de um dia, é possível você perceber redução da sua estatura de manhã para a noite, de acordo com os tipos de atividade que você fez, sobretudo se você ficou numa posição ortostática de pé e teve muita tensão sobre o seu eixo longitudinal. Então, isso faz com que você perca um pouco. Por quê? Porque você tem 33, 34, 35, agora já faltou aqui a quantidade, mais discos intervertebrais entre as suas vértebras. Se cada disco você perder ali um pouquinho de milímetro, você tem ali uns 2 centímetros de redução numa situação de tensão muito forte. Mas, obviamente, com repouso, ele volta às suas condições normais. Então, de manhã, a pessoa tem volta à sua condição inicial. O problema é que, ao longo da vida, isso vai alterando, sobretudo porque os discos intervertebrais sofrem processo de desidratação. E são esses processos de desidratação que geram, por exemplo, artrose, e também vai ocasionar hérnia, né? Então, isso faz com que as pessoas
tenham, de fato, a redução na sua estatura, tá bom? O que isso prejudica em termos de funcionalidade, né? Na verdade, ser mais alto ou menos alto, nem tanto, mas você ter problema nas vértebras é um problema sério. Por exemplo, né? Eu sou exemplo mais próximo de vocês. Eu tenho artrose há uns tempos na cervical. Em todas as minhas vértebras cervicais, entre todas as minhas vértebras cervicais, que é da C1 a C7, eu tenho, o Lucas Óptica também tem, eu tenho todos os meus discos desidratados. Então, não sei se vocês já perceberam, às vezes na aula eu fico mexendo minha cabeça demais. E por quê? Porque eu tenho muita dor no pescoço. Ah, tá, mas por que eu estou falando isso? Porque eu, como eu falei, eu sou exemplo vivo disso, eu posso falar que funcionalmente atrapalha muito a minha vida. Por exemplo, para fazer atividade física. Tá? Então, pessoas que têm desidratação na parte superior, na lombar, próximo ao osso sacro, ele vai ter problema para movimentar as pernas também, tudo. E outra, eu já tive, olha só, eu já tive hérnia uma vez na minha vida. Foi justamente quando eu estava em estágio de pós-doutorado na Itália. E eu basicamente falava muito pouco italiano, a gente usava o inglês como a língua nossa para comunicação, e eu tive que me virar em italiano com o médico, né? E o médico teve que vir na minha casa, eu morava no Airbnb, aqueles negócios que você aluga pela internet. Eu tive que ligar para o seguro, a gente faz seguro quando a gente viaja, o seguro mandou um médico e eu estava certo que eu ia receber um médico falando inglês. Eu tive que explicar todo o meu caso para o médico na cama, porque eu não consegui levantar da cama, infuncionalidade, né? Eu não sei como que o Lucas, qual é a altura do Lucas, a altura do disco dele, que ele tem problema, né? Se você tiver uma hérnia mais alta, você vai ter mais problemas irradiados para braços e talvez para membros inferiores. Mas as hérnias mais baixas é aquelas hérnias que mexem com o nervo ciático, a dele é lombar. Mexe com o nervo ciático, né? E o nervo ciático, nós temos um músculo piriforme, né? O músculo piriforme é quando as pessoas fazem muito trabalho de adução, ele trabalha muito esse músculo. E quando esse músculo se contrai muito, ele comprime o nervo isquiático ou ciático. Potencializador. Então, você deveria saber que esse músculo não pode ser trabalhado, por exemplo, numa situação de hérnia. Hérnia nesse lugar aí, tá? Na lombar. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver, alongamento. Alongamento é o que tem que fazer, basicamente. Eu esqueci o nome da pessoa aqui. Para a compressão dos discos, seria, na verdade, assim, Diego, é para a descompressão, né? Eu acho que você quis. Eu entendi que você perguntou, mas assim, para descompressão dos discos é interessante fazer trabalho de alongamento, entre outros. Mas não é só alongamento, pessoal. As pessoas pensam que o alongamento ela é tudo. Na verdade, o trabalho de. Deixa eu só ver aqui, eu tenho que ficar olhando para a minha foto também, para ver se as coisinhas do som estão funcionando, para saber que vocês estão me vendo aí. Ó. Tem que fazer trabalho muscular também, porque é o seguinte, o que sustenta a sua coluna vertebral inteirinha da C1, que não é Atlas, acho que é Atlas, esqueci o nome, tá? Minhas épocas boas de anatomia já se passaram, né? Então, lá em cima, na C1, até o osso sacro, depois lombar 4, osso sacro, no cóccix, né, nem tanto, mas o que segura toda essa coluna lombar bem sustentada é músculo, tá bom? Então, é fortalecimento de músculos das costas e core e alongamento, é o que o Lucas está falando, então é exatamente isso. O que sustenta a coluna vertebral é músculo. Então, você tem que trabalhar porque se você não sustentar essa estrutura, é como se fosse um prédio
sem a estrutura que os engenheiros civis colocam lá para sustentar a estrutura do prédio, né? Então, não sei, nem sei, coloquei esse exemplo, mas não sei falar nada sobre isso. Mas basicamente é isso, tem que fazer a musculação específico. Os músculos dorsais, latíssimo do dorso, né? Os músculos oblíquos, transversos, abdominal e alongar também. Agora tem que analisar a situação, cada caso é um caso. Por exemplo, faz trabalho isométrico para não mexer muito com a coluna, tal, aí depende. Eu, por exemplo, quando eu fiz muita fisioterapia na minha vida, eu não sei nem como eu não sou um fisioterapeuta, mas eu fiz muita fisioterapia. E as avaliações fisioterapêuticas são muito longas. E é algo que nós, profissionais da educação física, deveríamos fazer também. Então, assim, eu tenho duas pessoas conversando comigo aqui, e é super importante vocês entenderem que cada pessoa tem uma condição diferenciada. Não, nem é tanto aquela situação de individualidade biológica, né? Mas é uma situação muito importante. Precisa fazer as avaliações, e avaliação, gente, tem que extrapolar, ver percentual de gordura, pelo amor de Deus, tá bom? Eu vi aí que o João Ângelo vai dar um curso à distância sobre avaliação funcional, tá? E assim, eu passei no Instagram muito rápido, não faço propaganda para ele, não ganho dinheiro dele, nada. Mas já que eu falei nisso e ele está no meu Instagram, eu vi, mas não me atentei depois. Pessoal, para quem não respondeu presente na lista aí, que não sabe o que eu estou falando, eu pedi para todo mundo escrever presente no chat. Quem não escreveu, escreva, tá? O peso, pessoal, o peso é o seguinte, o peso tem um mito de que todo mundo engorda, né? E na verdade é o seguinte, as pessoas realmente têm uma tendência a concentrar peso, concentrar gordura até uma determinada idade. Por quê? Porque são as alterações metabólicas decorrentes das alterações bioquímicas, tá? Então a gente não vai entrar nesses detalhes todos. Mas homem e mulher entram por uma situação muito parecida, mas muito diferente, né? Fala, pô, mas como assim muito parecida, mas muito diferente? É muito parecida porque mais ou menos na mesma época eles têm menopausa e andropausa. Menopausa para as mulheres e andropausa para os homens. E esse momento, nas mulheres, é muito mais forte, porque quando cessa o ciclo menstrual e há outras situações envolvidas. O homem não tem um ciclo menstrual para ficar determinado como um marco da transição para uma vida normal, entre aspas, para a andropausa. Mas tanto homem quanto mulher tem muitas alterações, sobretudo relacionadas aos hormônios, por exemplo, hormônios sexuais que potencializam aumento de massa muscular. Então, a testosterona, por exemplo, a alteração muito grande da testosterona, no homem principalmente, vai fazer com que haja alteração do peso corporal, né? E não somente há aumento do peso devido ao aumento da gordura, mas como a especificidade do tecido adiposo. O que é isso? Fábio Lira vai falar muito com vocês sobre isso. Onde está o tecido adiposo? Então, basicamente, vamos dividir ele em duas partes, em duas possibilidades. Ou ele é periférico ou subcutâneo, porque geralmente o periférico, que é em membros inferiores e membros superiores, é o subcutâneo. O que é o subcutâneo? Que está entre a pele e o músculo. E é um tipo de gordura que é uma gordura muito mais funcional para energia e impacto do que a gordura, que é a segunda que eu vou falar agora, que é a gordura visceral abdominal. Essa gordura é uma gordura produtora de citocinas pró-inflamatórias, né? E muito mais produtora de citocinas pró-inflamatórias do que a gordura subcutânea. Então, o problema de ganhar peso no envelhecimento é onde você ganha também, tá bom? Então, aquelas mulheres que reclamam que tem papa no tríceps, né? Quando vai dar o tchau, né? O pessoal fala, o músculo do tchau é o tríceps.
mas o problema não é o tríceps em si, mas a gordura que fica balançando ali. Na verdade, aquilo não é tanto gordura, é flacidez mesmo e tal. Mas aquela gordura não é tão perigosa quanto a gordura da barriga, que é vista em muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, para quem conhece o DEXA tem um braço que passa por cima de você e faz um... Não é o braço do DEXA que faz o escaneamento seu. A fonte de energia de raio-x está embaixo, na maca, fica lá embaixo. E em cima é o receptor só. Mas aquele braço, ele vai passando longitudinalmente sobre o seu corpo. Dentro do braço tem o leitor transversal, então ele vai de lado a lado, e à medida que ele passou lado a lado, depois ele avança um pouquinho, lado a lado, avança um pouquinho, lado a lado, ele vai passando. Se você tem 1,90 m, ele passa por 1,90 m. E, obviamente, ele passa na cabeça, pescoço, aí vem no peito, e começa a chegar na região abdominal, né? E eu tive um idoso, uma vez, que o braço do DEXA não passava pela barriga dele. Nunca na minha vida eu vi isso, né? Eu já trabalhei em Portugal com DEXA e já trabalhei aqui no Brasil com DEXA. Então imagina o tamanho da circunferência abdominal dessa pessoa. Então, só para que vocês possam ter aí como referência, uma medida que eu acho muito mais importante no envelhecimento do que o próprio IMC para a gordura. O IMC ele vai ser importante para ver, inclusive, a redução do peso, mas para a gordura, muito mais importante é a circunferência de cintura. A circunferência de cintura, para as mulheres acima de 88 centímetros, é risco. Risco para quê? Risco cardiovascular, tá? E para homens, 102. Eu acho que é isso, tá bom? Eu tenho quase certeza que é isso. Mas por quê? Porque quanto maior a circunferência abdominal, maior quantidade de gordura visceral, né? Gordura intraabdominal, gordura visceral, vocês podem ouvir vários termos. Tudo é ruim, na verdade, né? Não é muito bom. Acho que alguém escreveu alguma coisa ali, eu não prestei atenção. Deixa eu ver. Tá. Não. Luiz Veiga colocou um ponto. Você queria falar alguma coisa, Luiz? Eu queria falar presente, na verdade. Depois você vê aí. Ah, foi sem querer, tá bom. Pessoal, vamos lá. E qual que é a significância? Um processo rápido. Ah, tá, beleza, calma, tem uma segunda parte. Aí a gente chega com o peso alto, uma determinada fase da vida, por quê? Porque as mulheres tiveram aquela transição de uma fase fértil, né, quando você tem o ciclo menstrual, e tem pessoas que vai com essa fase até próximo a 60 anos de idade, né? Dizem lá que as mulheres têm, se fosse contar, era para contabilizar 400 e poucos menstruações ao longo da vida, né? Então é isso que marca de fato quanto tempo você vai demorar para entrar na menopausa. Então, quanto mais perto da quadricentésima menstruação, isso eu ouvi falar, mas eu não posso afirmar com evidências científicas. Eu não estudo isso, tá? Mas eu já ouvi falar. Então, quanto mais próximo da quadricentésima, ou seja, quanto mais próximo de 400 menstruações, mais próximo da menopausa. O problema é que tem mulheres que começam a menstruar com 10 anos, outras com 20 anos, e tem mulheres que, num sincronismo suíço, de relógio suíço, 28 dias, 30 dias certinha, e tem mulheres que menstruam 15 dias, 45 dias, 60 dias, é aquela loucura, né? Então, não dá para fazer a conta como se fosse todo mês uma menstruação, mas basicamente seria isso a partir da sua primeira menarca. Daí chegou lá na menopausa, e o homem chega na andropausa, tem uma tendência a engordar de fato. É uma tendência, mas assim, até generaliza, mas não ocorre com todo mundo, tá? Agora tem um problema muito sério, que é a significância funcional. Vocês estão vendo aí que ele fala só a questão do processo rápido de redução do peso. Então, a redução do peso, ela se dá
nas idades mais avançadas. Lembra quando a gente falava os idosos longevos, né? Então, o que eram os idosos longevos? Eu mesmo respondo aqui para vocês não demorarem muito. Aqueles idosos que, em média, têm 80 anos ou mais, não tem uma idade fixa. O que acontece? Aí já passou todos os processos de alteração hormonal, tudo, eles já estão muito já estabelecidos numa condição de fragilização, que é redução do peso corporal por falta de massa muscular, né, por questões nutricionais e doenças crônicas, tá? Então, um processo muito rápido de redução do peso corporal é um indicativo muito forte de início do processo do ciclo de fragilização. E o ciclo de fragilização, pessoal, de fragilidade, vamos colocar assim, ele é um indicativo. Se você está no. Eu vou falar na próxima aula sobre sarcopenia e o ciclo da fragilidade. Mas se você entra nesse ciclo e não consegue sair, para você morrer é muito rápido. É feio, é ruim falar isso tudo, mas quando a pessoa entra e ela atende todos os componentes do ciclo de fragilidade, é muito difícil você fazer um trabalho reverso para que ela saia, né? Tem que trabalhar uma questão multidisciplinar, tudo em conjunto. Terapia hormonal, terapia medicamentosa, reabilitação, é super complicado. A massa livre de gordura, tá? Então, a massa livre de gordura, pessoal, ela é a massa livre de gordura, é isso. Não é músculo, tá? Saibam diferenciar. Quando eu pego o meu corpo e tiro a gordura, o resto é massa livre de gordura. Em teoria mesmo, não é exatamente isso. Mas uma forma mais por cima, é isso. Porque a diferença vai ser o que a gente chama de gordura essencial, não essencial, mas não vamos discutir isso agora. A massa livre de gordura, ela tem a partir dos 30 anos, mais ou menos, começa a reduzir. Mas isso numa situação normal de vida. O que é uma situação normal de vida? Sem uma intervenção, sem um acompanhamento nutricional, com uma dieta rica em proteínas e com um nível de atividade física bem atendendo às recomendações mundiais. Pronto. Se você entrar nessa situação de não atender essas recomendações, uma dieta não balanceada, normalmente você vai ter uma redução dessa massa livre de gordura a partir dos 30 anos de idade, uma média de 2 a 3% por década, é isso que vocês estão vendo aí. Até os 60, 70 anos. E daí a redução, ela chega quase a 1% ao ano. 1% ao ano. Então, o que era 2 a 3% por década, ela começa quase 1% ao ano de massa livre de gordura. É muito drástico, tá? Então, quando a gente comparar as massas musculares, daqui a pouco eu vou mostrar umas tabelas para vocês, entre pessoas com 60 anos e pessoas com 30 anos, vocês vão ver que diferença tem. E daí vocês vão ver as diferenças de pessoas com 80 para 60 anos. Nossa, mas é praticamente a mesma queda que a pessoa teve em 50 anos, ela teve em 20 anos depois. Por quê? Porque é a fragilização acontecendo. Tá? E por que as pessoas perdem massa magra ou massa livre de gordura, né? Eu já tinha falado, né? Então tem os aspectos relacionados aos níveis de atividade física, aquela coisa do fenótipo, do envelhecimento, né? Ou seja, fatores relacionados que podem ser fatores de risco ou fatores de proteção. Quando eu falo em fatores de proteção, é fazer atividade física. Então, é a falta de fator de proteção. Quando eu falo fator de risco, é tudo relacionado àquilo que pode reduzir mais a sua massa magra, como, por exemplo, o uso de substâncias que não são tão boas para a síntese proteica, né? Então, o uso do álcool, por exemplo, não é uma coisa muito interessante, obviamente de forma crônica, né? Todo mundo bebe, eu bebo, mas eu não sou um pinguço, né? Eu não estou lá todo dia, eu preciso beber de manhã, tarde, noite, um copo de pinga, né? Senão começa a tremer minha mão. Não, então, a pessoa nessa situação, ela vai ter um comprometimento muito forte
em vários aspectos corporais, e um dos aspectos essas questões relacionadas a metabolismo proteico, por exemplo. Tá? Uma coisa que é importante, pessoal, é o seguinte, eu não sei se eu falei com vocês isso já, o músculo e o tecido magro, ele tem aí acima de 70% de água, é hidratado acima de 70%. A gordura, ela tem água, uma quantidade de 14%. Então, 14% do peso da gordura é a água, na verdade. Enquanto o resto do corpo é acima de 60%, 70%. Onde tem água, tem maior possibilidade de você perceber metabolismo, tá? Ações metabólicas, tá bom? Então, quando nós temos um tecido magro, elevado, um tecido livre de gordura elevado e massa muscular elevada, esses tecidos eles são mais metabolicamente ativos do que a gordura em si. Então, ter massa magra, massa livre de gordura, músculo, de certa forma, um aspecto positivo para o metabolismo de várias substâncias, sobretudo a síntese proteica para renovação aí dos tecidos musculares que foram danificados por situações diversas, sobretudo em função do treino ou do envelhecimento. Então, você usa diferentes artifícios para que haja essa síntese, né? Então, dos dois principais que a gente conhece, há medicamentos, há esteroides anabólicos, tudo, mas os dois principais que a gente conhece na nossa área, exercício físico e dieta nutricional, tá bom? Qual que é a significância funcional, né? Você ter um tecido metabolicamente ativo em maior quantidade, você vai ter mais processos fisiológicos regulados no corpo. E o contrário acontece, né? Então, se você tiver menos, vai ser pior as suas condições fisiológicas, e depois a gente vai estudar isso também, hoje ainda, se der tempo. Espero que dê. Tamanho e massa muscular. Então, agora a massa muscular, a gente basicamente já engata naquilo que a gente falou anteriormente. Tecido muscular, o tecido magro, boa parte dele é composto, vamos colocar lá, 70% do tecido magro do corpo é composto de massa músculo-esquelética. O que é a massa músculo-esquelética? Aquela massa com músculos de contração voluntária. O que é contração voluntária? Músculos estriados de contração voluntária. Então, nós temos outros dois tipos de músculo, o músculo cardíaco, tá? E o músculo liso. O músculo cardíaco é estriado também, mas é de contração involuntária, né? Ou seja, não está sob a nossa vontade fazer o coração bater ou não. Graças a Deus, né? Porque se a gente tivesse a obrigação de determinar o ritmo do nosso coração, né? E o músculo liso também não é voluntário, né? Então, um músculo liso importante do corpo são os músculos intersticiais, né? A parede do intestino, que fazem com aqueles movimentos intersticiais, ajudam no metabolismo de diferentes vitaminas, diferentes macro e micronutrientes, a partir de movimentos com movimentos peristálticos com movimentação da comida, né, do alimento. Então, na verdade, o músculo estriado de contração voluntária é a massa musculoesquelética, que é os músculos nossos que vocês estudaram em grande parte na disciplina de anatomia da Giovana, tem duas, né? Não sei qual foi, acho que é anatomia do sistema locomotor. E o que acontece? Da mesma forma que a gente perde massa magra, a gente perde tecido muscular também. Agora nós vamos ter alguns gráficos aqui. Então, a partir dos 40 anos, não, antes até. Se você não tomar cuidado, se você for uma pessoa relapsa que nunca fez atividade física, já antes dos 30 anos já começa a ter processo deletério sobre o tecido muscular, tá? Com maior intensidade a partir dos 70 anos, ou seja, os idosos longevos são sempre muito mais, tem muito mais risco, né? Tá. Aí, vamos lá. E os músculos, pessoal, não é apenas
o músculo em si estar reduzindo a quantidade, mas os músculos mais utilizados são os músculos que mais sofrem, na verdade, né? Então é assim, na verdade, não é porque ele é mais utilizado que ele vai perder mais, é porque são grandes grupos musculares os mais utilizados, a começar pelos membros inferiores, né? Então, há uma redução maior e mais rápida dos músculos de membros inferiores, por quê? Porque os músculos de membros inferiores têm uma representação em termos percentuais do total do músculo muito grande, né? O que nós temos em membros inferiores, somados dois membros, é praticamente quase metade do total de músculo do corpo. Então a gente perde em maior quantidade, mais rápida, músculos de membros inferiores. O que acontece quando eu perco músculos de membros inferiores? Eu vou ter dificuldade em fazer as ações musculares de membros inferiores. Caminhar, ficar de pé, esse é o problema. Então, tudo isso que vocês imaginam, subir escadas, etc., vai ser a repercussão sobre a funcionalidade. E também, pessoal, eu falei caminhar, levantar. Eu falei primeiro levantar, né, ficar de pé e caminhar, subir escadas. E a própria ação de ficar de pé por muito tempo é uma ação que os idosos começam a perder, mas nem tanto quanto ter que, de repente, dar uma ação explosiva de levantar de uma cadeira. Então, levantar de uma cadeira é uma ação de potência muscular para o idoso. E você ficar parado por 3, 4 minutos de pé sem fazer nada é uma ação considerada como uma ação não, mas é um fundamento relacionado à resistência muscular. Então, para a potência muscular, na fisiologia, a gente entende que músculos com muitas fibras, com maior proporção de fibras do tipo 2A e 2B, é interessante. E para resistência muscular, fibras do tipo 1. O cara nada 1.500 metros, então ele vai ter mais fibras do tipo 1 e tal, mas necessariamente ele também tem uma distribuição de fibras do tipo 2 em determinados grupos musculares, de acordo com a especificidade do movimento. No caso, os idosos, eles começam a perder essas fibras musculares do tipo explosiva, né? De força pura. 2B, principalmente, que é em menor quantidade do corpo, e 2A. E os idosos começam a ter muito mais... eles não têm ganho de fibra, não entendo errado, eles não têm ganho de fibra do tipo 1, mas... relativamente, eles começam a ter mais fibras do tipo 1 sobre fibra do tipo 2. O que acontece, né? Então, para eles, não é que eles ganham em atividades de resistência, mas é que eles perdem muito mais em atividades explosivas. Você não consegue fazer com que o idoso dê um pique para atravessar a rua rápido. Então, você não confie nele vendo um carro a 40 metros, né? Você não vai conseguir com o idoso dê um salto para subir uma mureta. E não vai fazer com que ele suba, levante-se rapidamente de uma cadeira da forma como você espera que você faça, né? Tudo isso está relacionado a esse tipo de fibra muscular. Então, há a significância funcional, uma redução da massa muscular, redução das fibras do tipo 2 em maior quantidade e, consequentemente, redução da velocidade e potência muscular. Nós temos mais temas relacionados à massa muscular aqui. Vamos lá. Esse é um trabalho já antigo, de 2000. Tem gente aqui que é mais nova que esse trabalho, mais novo que esse trabalho. E engraçado, quando eu comecei a estudar, esse trabalho era fresquinho, né? Tinha acabado de sair do forno, que nem a gente fala, acabou de ser publicado. É um trabalho interessante. Olha essas barras aí que eu estou mostrando para vocês, né? Mulheres em cima, aqui, ó, mulheres, tá? E homens. E por algumas situações aqui, peso, altura, índice de massa corporal, total de massa muscular relativa. Eu estou interessado nessas duas colunas aqui. Ó. Eu acho que vai aparecer ali. Isso, estou interessado no total de massa muscular, na verdade. Então, se eu pegar as pessoas com 60, 69 anos aqui, ó, o total de massa muscular aqui, 18,4 anos... Só uma pergunta, vocês estão vendo o meu cursor do mouse aí, vermelhinho, quando eu uso ele? Só para saber, alguém responde aí para mim.
Beleza, tá bom. Obrigado. Então é o seguinte, com 60 anos a 69, você tem ali 18 quilos de massa muscular. O que é esse 15%? É porque ele tinha, na verdade, quase 20, ela, né, mulher, ela tinha quase 22 quilos antes dos 30 anos. Então ela perdeu 15% de massa muscular total do corpo. E acima dos 70 anos, ainda comparado a esse peso de massa muscular, ela perdeu 17%. E quando eu vejo os homens mais idosos, eles perdem numa proporção um pouco parecida com as mulheres mais idosas também, 18 e 17. Só que os homens mais novos, eles perdem um pouco menos do que as mulheres. Esse estudo, tá, pessoal? Mas não é um estudo que sirva muito de referência. A ideia é que eles estão perdendo em termos percentuais muito parecido um com o outro, tá? Só um segundo. Tem umas coisas que eu tenho que responder aqui, gente, eu esqueci de olhar, desculpa. Vamos lá. Aqui, tá bom. Então é o seguinte, ó. Isso é uma situação. Agora, olha interessante a outra situação, tá? O que é? Só uma coisa, o que é 15%? O que é 18%? 15% está entre ali um décimo e um quinto do peso corporal, tá? Agora, 18% está muito próximo do cara perder um quinto do seu peso corporal, né? Perder um quinto do seu peso corporal de músculo, tá bom, pessoal? Nós estamos falando de músculo. Agora, aqui que eu acho mais interessante. Então, eu quero que vocês guardem, tá? Esse valor de 15% das mulheres e de 11% dos homens, tá bom? Aqui, ó. 15% das mulheres que elas perderam em relação às mulheres jovens, que é a idade de vocês, viu, pessoal? A maioria de vocês aí, ó, 18 a 29 anos. Então, quando tiver 60 anos, vai perder mais ou menos 15% da massa muscular da que tem hoje. E os homens, 11%. Estamos falando só da primeira linha, de 60 anos de idade, tá bom? Agora, olha que interessante esse daqui, que é um artigo que a gente publicou com o Estudo SAB de São Paulo. Aqui eu só tenho... não apareceu aqui, tá? Deixa eu pegar a calculadora rapidinho, eu já faço essa conta, mas era para estar aqui o círculo. Aqui eu tenho, pessoal, um indicador de massa muscular, né? Então aqui, ó, eu tenho massa muscular total, tá bom? Tá em inglês, total skeletal muscle mass, massa musculoesquelética total, tá? E aqui eu tenho dois grupos etários distintos do estudo anterior. O estudo anterior eu peguei vários grupos etários, o grupo etário que vocês participam, né, de 20 a 29 anos, 18 a 29, eu acho, ou 20 a 29, e o grupo etário de idosos. Aqui não, só tem idosos. E olha só que interessante. Os idosos com 60 a 79 anos, massa muscular total, então aqui apresenta esse X aqui, ó, esse X é a média, tá? 17,7 quilos, tá bom? Então, aos 80 anos, cai para 14,4 quilos. Então, o que a gente faz? 14,4 menos 17 é isso aqui. E eu divido pelo valor que vocês tinham no começo, 17,7. As pessoas perdem, pessoal, aqui, ó, isso aqui, só para mostrar, mulheres, tá bom? Então, elas perdem nesse período aqui 14,6% de massa muscular, tá? Então, nesse período de 20 anos no envelhecimento, já na idade idosa, perdeu o mesmo tanto, na idade idosa aqui, ela perdeu o mesmo tanto de músculo, deixa eu voltar agora ela perdeu o mesmo tanto que ela perdeu em 40 anos de vida, ou seja, né, perde-se muito. É quando, de fato, a pessoa começa a perder massa musculoesquelética. E a redução dos homens, isso aqui é mulher ainda, e os homens
caiu de 26,9 para 24,1. Tá? Então vamos fazer a conta aqui. Eu não sei porque não apareceu. 26,9. 11%, tá, pessoal? Então você vê como cai bastante. Basicamente cai o mesmo tanto em 20 anos, dos 60 aos 80, 11%, eu acho que é os mesmos 11% dos homens. É isso aí, ó. Caiu o mesmo para as mulheres e caiu o mesmo para os homens, ou seja, a redução de massa muscular na idade idosa, dos 60 para os 80 anos, é a mesma redução que acontece dos 20 aos 60 anos, só para vocês verem como isso é grave, tá bom? Isso aqui é uma coisa bastante interessante também. É um estudo que colegas nossos lá de Portugal analisa, tá? O professor Sardinha já veio aqui em Prudente, ao nosso convite da palestra aqui, e a Analisa é colega nossa, trabalha com a gente, mas nunca veio aqui, veio para Londrina já, mas para cá ainda não, vai vir. Fez um estudo para mostrar com que idade, mais ou menos, começa a cair a massa muscular. Então, aqui nós temos por cor, né? Na verdade, está errado, né? As pessoas, eles erraram aqui. Ou você define cor ou raça. Ela colocou branco, afro-americano, hispânico e asiático. Então não tinha que ser caucasiano aqui, né? Porque se é cor, tinha que ser cor branca, preta, amarela, e o hispânico vai saber que cor, inventa uma cor aí, né? Cor parda. Mas o certo aqui no lugar do white, que é o branco, era ser caucasiano, né? Já que ele está usando o afro-americano, hispânico e asiático. E o hispânico também é uma porcaria, né? Não estou falando que o hispânico é uma porcaria. A terminologia hispânica é uma porcaria nos Estados Unidos, porque o que é hispânico nos Estados Unidos, né? Quem é hispânico? O brasileiro é hispânico? Tudo bem, mas qualquer brasileiro é hispânico lá nos Estados Unidos, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É complicado. Então, esse é o problema do estudo. Mas o mais interessante é que, independente disso, a gente percebeu algumas tendências. A primeira tendência é que asiático, ele sempre vai ter menos massa muscular, e o negro, né, vai ter muito mais massa muscular do que os outros duas categorias, que é os hispânicos e os caucasianos. Então, os hispânicos aqui sempre vai estar mais ou menos junto. E lá, no grupo dos homens, não tinha asiático suficiente para fazer estudo, então ficou os negros sempre com maior quantidade de massa muscular, e depois os caucasianos e os hispânicos. Olha só, os afro-americanos, já que eu falei caucasiano, hispânico, afro-americano, aqui no caso do estudo. Então é o seguinte, pessoal, vocês percebem que há um declínio da massa muscular. Agora, vocês conseguem perceber que as mulheres, que a curva dos homens, a reta dos homens é mais declinada que a das mulheres, né? Mas sabe por que a reta dos homens é mais declinada? O que é mais declinada? Ela cai mais, né? Ela cai mais, as mulheres é quase uma coisa que se mantém. Por quê? Porque, na verdade, os homens começam com 20 anos com uma massa muscular bem superior às mulheres, tá? Quase 10 quilos a mais que as mulheres. Mas eles acabam chegando aqui, ó, se a gente considerar a média dos hispânicos com a média dos afro-americanos, está quase na mesma. Então é o seguinte, os homens têm uma queda muito maior, porque eles tinham mais, na verdade. Então, mais ou menos, isso combina com aquilo da massa muscular de membros inferiores. Onde tem mais, perde mais também. Então, o que acontece com os homens? Se não manter atividade física, exercício, alimentação adequada, vai perder mais. E por que uma das razões que os homens perdem mais? Porque os homens tomam menos cuidado também, tá? Então, isso é um outro aspecto que a gente vai conversar uma hora, mas se vocês analisarem situação, estado marital dos idosos no envelhecimento, na idade idosa, as mulheres são muito mais viúvas do que os homens, né? Não é porque as mulheres casam mais, né? Não, é porque os maridos morrem mais, né? É isso que acontece. E por que os maridos morrem mais? Tem vários aspectos relacionados aí, sociais, biológicos e comportamentais. Mas os comportamentais são muito importantes. E o segundo aspecto que eu ia falar desse negócio aqui, que é o padrão que eu falei que chama atenção, é que eles conseguiram matematicamente traçar o início, uma idade que é o início do declinamento da massa muscular, uma idade que ali começa de fato a cair mais a massa muscular.
Então, se eu bem me lembro, os homens 27 anos e as mulheres 30 anos. Ou seja, não é nada lá aos 60 anos, 70 anos, não. Aos 27 anos é o início do declínio maior de massa muscular no ser humano, no caso o homem, e nas mulheres 30 anos, muito próximo ali. Então, se a gente não pregar atividade física, exercício físico, sobretudo exercício físico com tensão e contração, tensão e tracionamento, ou seja, contração, extensão, e tudo mais relacionado ao treinamento resistido, as pessoas vão ter esse declínio de fato acontecendo, ou pior, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Aqui eu pulo, porque para falar de sarcopenia, tá bom, pessoal? Eu vou ter uma aula de sarcopenia sobre isso, então não vou falar, também a sarcopenia. E daí o metabolismo e composição corporal. Metabolismo e composição corporal, nós temos a qualidade muscular, e basicamente a qualidade muscular, ela é o quanto de cada pedaço do músculo seu consegue produzir força, tá? Então eu posso ter uma pessoa que tem muita massa muscular, mas ela tem uma capacidade, uma capacidade de força pico específica muito pequena. O que é isso? É você olhar duas pessoas, né? Eu, na sala de aula, eu consigo fazer isso, né? Mas pega aí duas pessoas, uma pessoa extremamente forte, musculosa, estilo fisioterapeuta, fisiculturista, e outra pessoa magra, qualquer, do mesmo tamanho e tudo, mas magrinho, né? Bem estilo Sardinha. Sardinha é um personagem da minha época de desenho animado, né? Do Scooby-Doo. É um cara bem magrinho, assim. Aí o que você vai falar? Pô, o Sardinha é fraco. E o Fortão lá, o fisiculturista, é forte. Tá, tudo bem. Agora vamos fazer relativamente, ou seja, vamos ver a qualidade muscular desses caras. Pode ser que o Sardinha tenha mais qualidade muscular do que o Fortão. Por quê? Porque eu tenho que pegar o peso do músculo específico, eu posso pegar o peso total muscular, eu posso pegar o peso o volume de músculo utilizado só para fazer um tipo de uma flexão de cotovelo, bíceps, né, no caso, e fazer uma relação com a força realizada. Então eu faço dois testes. Primeiro, eu mensuro a massa muscular que eu quero mensurar, tipo de bíceps, por meio de ultrassom, algum outro teste. E segundo teste, eu faço teste de força. Então, o que eu faço? Eu pego a força e divido pela massa, o volume daquele músculo. Então, pode ser que eu, para força de bíceps ou flexão de cotovelo, eu faço 15. E alguém de vocês faça 30, ou seja, o dobro do meu. Só que você que fez 30 tem muito mais que o dobro do que eu tenho de massa muscular. Ou seja, relativamente, eu sou mais forte do que um cara mais massa muscular do que eu, tá? Então isso é qualidade muscular, ou seja, cada unidade que a gente tem de músculo tem capacidade de contrair mais fortemente do que o músculo da outra pessoa. Então, perder massa, qualidade muscular, pode estar relacionado à fraqueza muscular, mas isso está relacionado a algumas situações, como, por exemplo, a pessoa começar a ter maior resistência à insulina. Isso é um dos aspectos. Então, dos vários aspectos que eu coloco lá atrás para a pessoa ficar mais obesa, a pessoa ter mais resistência à insulina, né, que vocês sabem que isso é uma das situações que leva a diabetes, é uma das complicações maiores. A adiposidade regional, vou deixar para vocês lerem, porque eu já falei um pouco sobre isso, tá bom? E aqui nós temos um gráfico para mostrar a sarcopenia. Eu vou mostrar na aula de sarcopenia, porque o mesmo gráfico entra lá, tá bom? Esse daqui também vai entrar nessa aula de sarcopenia, não vou falar agora. E a densidade mineral óssea é importante. A densidade mineral óssea é o quanto o nosso osso ele é compacto, né? Em umas palavras mais fáceis, inclusive para vocês falarem para as pessoas idosas, né? Então, quanto que o seu osso é mais esponjoso, né, poroso, eu falo até esponjoso porque tem umas esponjas que elas lembram muito bem o interior de um osso, a parte trabecular do osso.
Mas o que a gente quer medir com a densidade mineral óssea, num DEXA, por exemplo, é saber se a pessoa tem mais ou menos densidade nesse osso e ela apresenta ou não osteoporose ou osteopenia, né? Então, a osteoporose, ela é uma situação que a pessoa ela se desvia da densidade mineral óssea de uma população jovem adulta em mais de 2 desvios padrões. Isso numa situação normal eu ia apresentar para você na lousa. Tá? Mas assim, não tem um valor específico, cada pessoa tem o seu valor, né? Então é medido em score Z. E daí que acontece? Você vai lá, faz um exame na coluna, faz um exame no fêmur, faz um exame, pode ser até no antebraço, e ele mostra se você tem uma boa densidade daquele osso ou não. Nessa situação, já foi falado que a gente tem um período que após a maturação a gente permanece sem qualquer processo deletério, né? Então, na verdade, vocês estão vendo o pico de massa óssea até os 30 anos de idade, e depois uma redução até menos gradual do que a redução da massa muscular, 0,5% ao ano. Não, porque a massa muscular era de 3%, esse 0,5% ao ano dá 5% em 10 anos, né? Porque aqueles 3% da massa muscular era por década, né? Então aí é bastante também. E com isso, pessoal, as pessoas vão perdendo densidade mineral óssea e vão ficando suscetível a fraturas, principalmente, né? Então, por exemplo, a osteopenia, que é 1 a 2 desvios padrões, 2,5 desvios padrões abaixo de jovens controles, e a osteoporose, que é 2,5, eu falei para vocês 2, errei, é 2,5 desvios padrões abaixo de jovens controles, aumenta o risco de fratura, tá? E uma coisa que eu não chamei atenção aqui, ó, mulheres apresentam uma redução desproporcional de massa óssea após a menopausa, tá bom? Que se você perdia até a menopausa 0,5% da sua densidade por ano, após a menopausa você pode perder 2 a 3% ao ano, mais do que os homens. Os homens perdem mais massa muscular e as mulheres perdem mais massa óssea. Qual é a maior implicação funcional, né? Massa muscular para os homens ou massa óssea para as mulheres? Depende, né? Depende de como a especificidade, depende da qualidade muscular, depende de onde é. Então, uma pessoa que tem... Porque você pode ter uma osteoporose localizada. A osteoporose, via de regra, não é no corpo inteiro, mas é comum que as pessoas percam o osso, a densidade mineral óssea seja reduzida de uma forma homogênea pelo corpo. Mas a gente já viu em várias avaliações que há diferenças, já que usa esses valores de score Z, né? Há diferenças entre, como é que fala? Entre um fêmur e uma lombar, tá bom? E outra coisa, pessoal, vocês já ouviram falar assim, ó, fulana, né, ou ciclano, homem ou mulher, caiu, idoso, e quebrou a perna, né? Quebrou o fêmur, principalmente. Caiu e quebrou o fêmur. Uma pessoa que cai, é difícil ela quebrar o fêmur, tá? Quando ela cai de costas, ela cai sentada, ela quebra o quadril. Quando ela cai de frente, ela quebra o antebraço, o rádio, a una, que são os músculos que ela se apoia primeiro no contato com o solo, né? Quando cai de costa, ela vai e cai sentada. O fêmur, vocês conseguem imaginar a pessoa caindo e quebrar o fêmur, né? Então, o que acontece? A resposta eu sei que muito de vocês já conseguem imaginar. Na verdade, a pessoa primeiro quebrou o fêmur, tá bom? Primeiro quebrou o fêmur e depois, obviamente, com o fêmur quebrado, ela caiu. Aí o pessoal, caiu e quebrou o fêmur. Não, quebrou o fêmur e caiu. Por que quebrou o fêmur? Porque o fêmur estava totalmente esponjoso, ou seja, com baixa densidade mineral óssea, numa tal situação tão grave a ponto de acontecer isso. Mas acontece isso, falei, bom, pelo menos com a minha avó paterna aconteceu, né? Então eu fui sorteada. Eu não, ela foi sorteada, né? Mas acontece.
Aí uma fotografia da cabeça do fêmur, né, do triângulo, que a gente fala aqui, para fazer o exame do DEXA. E aqui, ó, é a medida dos score que a gente mostra, né? Então, o 0 é que você está dentro da linha normal para jovens adultos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, jovens adultos, né? Então, essa pessoa que está com esse quadradinho preto aqui, ó, ela está bem na linha 0. Eu estou tentando. Aqui, ó, tá aqui, ó, 0, ó. Tá? 0, 0,8, 0 tal. Então, o que significa isso? Que ela está bem, tá? Aí, quando a pessoa está aqui em cima, ela está muito bem, porque ela está acima do 0. Tudo que é acima do 0 é acima da média de uma população jovem. Ou seja, se você, quando chegar a ser idoso, e você ainda assim tiver acima da média de uma população jovem, meu, você é bom pra caramba em termos de saúde óssea, tá? Agora, dificilmente acontece isso. Essa pessoa, por exemplo, aqui, ela está bem no limiar ali, já está com um negativo aqui, ó, tá? No triângulo de Wards, mas na cabeça do fêmur, né, no triângulo mesmo, todo, como um todo, ele está um pouco negativo, mas na cabeça do fêmur, ele está... não, aqui, o neck, desculpa. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, né? É, é, neck. Gente, deu um branco, não é cabeça do fêmur, neck é pescoço, sei lá, necklace. O que é necklace? É pescoço, né? Eu acho que é, sei lá. Aí aqui nessa parte do osso, ela tá bem. É o colo da cabeça do fêmur. Obrigado, Ellen. Pronto. A gente fica nesse maldito inglês aqui, dá nisso. Ó, o colo do fêmur, tá? Ela tá com 0,1. Ela tá bem. No trocânter do fêmur, ela está com 0,8 e no total do fêmur está com 0,8. Essa pessoa está muito boa. É uma pessoa idosa que eu usei. Normalmente a gente encontra as pessoas na faixa amarela, que é uma faixa de osteopenia, que vai do -1 a -2,5. E abaixo disso, é osteoporose. Professor, nessa sua vida aí, medindo idoso, né, tal, você já encontrou, eu já encontrei 4,5 negativo. Menos 4,5. Gente, menos 4,5 é uma densidade mísera, tá? Uma pessoa que tem que tomar aí, fazer terapia hormonal, tem que fazer muita coisa. E a atividade física, nesse momento, para ela é importante, mas temos que tomar muito cuidado, inclusive. Por isso a importância das avaliações, né? A Helene tem tudo, né? Na verdade, né? Nossa. Deixa eu ver o que ela escreveu. Ela teve o quê que é reversível aqui? Ela já tive osteopenia, mas de causa traumática. Você fraturou alguma coisa, daí você, na verdade, no momento posterior à avaliação, deu uma densidade mineral baixa, e daí com a terapia, tá, isso, e com a terapia você melhorou, provavelmente foi isso, né? Quando a pessoa está numa idade muito jovem, o metabolismo ósseo é muito mais acelerado, né? E muito mais normal do que o idoso. Vamos lá. Aqui é um estudo sobre osteoporose, pessoal. Uma coisa que o resumo do estudo é o seguinte: a osteoporose, ela é fator de risco, ou melhor, ao contrário, resumindo bem rápido, primeira vez que eu vejo uma pessoa sobrepesada e obesa ter vantagem sobre uma pessoa muito magra, né? Primeira vez não, né? Mas é uma das raras vezes. O que acontece? Quando a pessoa tem muito peso, ela gera uma tensão sobre o seu sistema ósseo. E isso é bom para o músculo. É isso que a musculação faz, basicamente, é tensões sobre a sua estrutura para que a gente possa, quando a gente fala que a musculação é boa para o sistema ósseo, né? Óbvio que a musculação, não precisa explicar o porquê que a musculação é boa para o músculo, mas para o sistema ósseo, porque ela gera essa tensão no osso e que vai gerar lá aqueles processos que o grupo do Rômulo é muito mais apto a explicar do que a gente, mas está relacionado aos osteoblastos, osteoclastos, né? E aí osteócitos, e aí vai. Mas, quando a pessoa não tem tensão gerando no osso, ela não estimula esse metabolismo.
Então, por exemplo, a pessoa fica deitada um mês numa cama por conta de um acidente, é que nem a Helene falou, tem que voltar à vida normal para recuperar, né? Então, enquanto ela ficar deitada, ela não vai recuperar. E ela vai piorando, por quê? Porque você tira a ação da gravidade sobre o seu sistema ósseo. Você ficar de pé é um efeito da gravidade sobre o seu sistema ósseo, né? Aliás, rapidinho, eu tô colocando todo dia no Instagram do Labicim uns vídeos bem legais, animados, de um cara que eu conheci, sobre cientistas históricos. E justo o de hoje é o Isaac Newton, né? E o Isaac Newton fala sobre a gravidade, por isso que eu lembrei. Então, a gravidade ajuda o osso a se manter saudável. Quando a pessoa tem pouca ação sobre a estrutura óssea, ela começa a ter maior facilidade em diminuir a densidade mineral. É o que acontece com pessoas muito magras, idosas, tá? Então, as pessoas, quanto menos peso tiver, é menos tensão gerada sobre a sua estrutura esquelética. Então, por esse artigo que está mostrando aí, ele está falando isso. Pessoas sobrepesadas e algumas pessoas obesas têm fator de proteção contra a osteoporose comparado às pessoas muito magras. Muito magras. Mas não significa que você tem que sair por aí comendo, engordando para se proteger contra a osteoporose, tá? Porque pessoas com peso normal são as que estão mais protegidas contra a osteoporose. O que eu estou falando é que as pessoas com baixo peso, tá, pessoal? Baixo peso. Vamos lá. As ações metabólicas, eu já tinha falado para vocês, redução da taxa metabólica de repouso, ou melhor, redução da massa livre de gordura, é um tecido altamente metabólico. E lá, por exemplo, é onde a gente consegue ver, encontrar os mitocôndrios, as cadeias de miosina, né, a oxidação de gordura, inclusive, depende de muitos aspectos relacionados à estrutura, muscular, o tecido magro. Então, isso, a redução acontece porque acontece redução do tecido metabolicamente ativo, tá? Então, você que tem menor quantidade de tecido metabolicamente ativo no corpo, você vai ter maior dificuldade na utilização de substratos durante o exercício, sobretudo. Mas não é só no exercício, nas suas funções diárias, tá? Então, isso vai estar relacionado ao ciclo de fragilidade. Então, quando eu for dar aula semana que vem do ciclo de fragilidade, vocês vão ver lá que a taxa metabólica de repouso está inserida também. Força e potência muscular. Então, junto com a massa muscular, o mesmo tipo de padrão é percebido na força, então não tem muito o que falar, tanto que até o padrão de redução de membros inferiores é maior comparado a membros superiores, por ser maior quantidade de grupos musculares e maior volume muscular, e a potência também é reduzida em maior proporção, porque as fibras do tipo 2A e 2B, como eu já falei, são reduzidos em maior quantidade do que as fibras do tipo 1. Tá? Significância funcional, redução de força e potência preditiva de incapacidade funcional em idosos. Né? As atividades da vida diária, eu já tinha falado isso para vocês também. Aqui, pessoal, é só os trabalhos, basicamente, mesmo trabalho de massa muscular, mas para força muscular, e o quanto eles perdem em relação à idade adulta, né? Então, a massa muscular perdia em torno de 15%, perde 18% e 20%. Mas quando é mais idoso ainda, perde-se muito mais. Vocês lembram que aqui perdia por volta de 18, mais ou menos, né? Está perdendo 30 e 35, ou seja, a qualidade muscular piora, né? O cara está perdendo muito mais força do que massa muscular. A qualidade muscular piora, que é aquela qualidade muscular que eu mostrei para vocês anteriormente, tá bom? Eu espero que, apesar de estar falando rápido, é isso que vocês possam entender, tá bom? Então, em relação à massa muscular, na idade idosa, nas idades mais avançadas, os idosos perdem muito mais força do que massa muscular, tá bom? E é por isso que na sarcopenia, necessariamente ao longo do tempo, precisou ser inserido a variável força muscular e não apenas massa muscular. Nós vamos falar sobre isso semana que vem, tá? Aqui também é a mesma coisa, para mostrar o quanto que eles perdem. Isso daqui eu vou mostrar na aula da semana que vem, fiquem tranquilos. Tá? Função muscular, resistência muscular e fadiga na redução,
tá? Mas aqui a gente tem pouca explicação ainda sobre a resistência. Mas a redução da resistência muscular vai alterar as tarefas diárias, repetitivas, a pessoa vai ter mais dificuldade em fazer uma tarefa repetitiva por conta justamente de baixa resistência muscular. E lembrando de novo, não é o fato da pessoa ter menos fibras do tipo 2 que ela vai melhorar em resistência porque vai ter mais fibras do tipo 1. Ela vai ter mais fibras percentualmente falando. Não é que ela vai começar a surgir mais fibras do tipo 1 para ela. Não, não é nada disso não, tá? Relativamente ela vai ter mais fibras do tipo 1 do que do tipo 2. Equilíbrio e mobilidade. Vai ter alterações sensoriais muito graves, ou seja, resposta no reflexo motor, tá? Cognitivo, vai mexer muito com isso, e isso vai fazer com que as pessoas idosas tenham restrições ao meio ambiente. Ou seja, ela vai poder cair com mais facilidade. Olha como a coisa ela fica complicada. Caindo, ela tem ossos menos densos, então o risco de fratura é maior. Fraturando, ela vai ficar imobilizada. A própria Helene deu um exemplo aí. Fica imobilizado, você perde tudo, tá? Perde metabolismo, perde o efeito da gravidade sobre o seu sistema ósseo, perde muitas coisas, tá bom? É bem complicado essa situação. Controle de desempenho motor, tá acabando a aula, tá, pessoal? O tempo de reação aumenta, tá? O que é o tempo de reação aumenta? Mas aumentou uma coisa, finalmente aumentou alguma coisa, né? Aumentou uma coisa negativa. O que é tempo de reação? Joga uma bola. A gente tinha uma brincadeira estúpida quando eu era criança, que meu irmão jogava uma bola de tênis na minha cara e falava assim, pensa rápido, né? E obviamente eu não estava preparado e a bola acertava meu nariz, né? E eu ficava, mano, aquelas coisas bestas lá. Aí o que acontece? Esse é o tempo de reação. Se ele aumenta, eu demoro para reagir. Vocês entenderam? É isso, tá bom? Velocidade de movimentos simples e repetitivos diminui, controle de movimento preciso altera. Ou seja, pessoal, tudo isso vai alterar as atividades da vida diária, tá bom? E alterando as atividades da vida diária vai fazer com que as pessoas tenham maior risco de lesão e aumenta o tempo de aprendizagem e reaprendizagem das tarefas. A gente vai passar isso daqui. Flexibilidade cai também, tá? Mais ou menos na mesma proporção, e a baixa flexibilidade faz com que as pessoas se tornem mais, em termos de mobilidade, menos suscetíveis a fazerem atividades com repetições articulares, né? E isso causa mais dores também, sobretudo na coluna lombar. Olha, eu prometi às 16 horas, tá? Agora a gente chega na função cardiovascular. Agora a função cardiovascular, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui o que vem daqui para frente, eles estão bem explicados, ó. A função cardiovascular, o que vai reduzir e o que eu sugiro para vocês? É procurar as definições dessas palavras, esses termos. A frequência máxima, vocês sabem o que é, mas volume sistólico, por exemplo. O volume sistólico é aquele volume que é injetado uma única batida do coração. Então, o que acontece com o volume sistólico no envelhecimento? E o débito cardíaco, né? Então, o débito cardíaco é durante um minuto a quantidade gerada de ejeção. As respostas, a variabilidade da frequência cardíaca é uma coisa que talvez vocês não precisam se ater muito, mas se alguém quiser, só jogar a variabilidade da frequência cardíaca, vai ter muitos estudos aqui da Unesp de Prudente, inclusive. Estudos bem tranquilos e fáceis, tá? Então, a redução da função cardiovascular, fica bem clara a ideia. A função vascular, sobretudo o enrijecimento das artérias, ela faz com que a gente tenha uma resposta reduzida dos retornos, da ida do fluxo sanguíneo pelo corpo, tá? Então, as próprias artérias e as veias, elas são bombas para o nosso sangue. E isso do risco cardiovascular. A pressão sanguínea aumenta, tá? E vai ter
simplesmente isso vai relacionar com que durante o exercício a pessoa tenha uma necessidade de interromper o exercício para que ela não passe mal, de certa forma. O fluxo sanguíneo, tem gente querendo entrar agora. O fluxo sanguíneo periférico, ele é redistribuído e é menor, tá? Então, por isso que as pessoas começam a ter também mais feridas nos membros inferiores, porque a circulação sanguínea cada vez menor, e o sangue acaba levando substratos, e é nos substratos que o sangue acaba levando, que é onde a gente percebe o quê? A gente vai ver no músculo todo o processo metabólico acontecendo no exercício, por exemplo, tá? A composição sanguínea, nós vamos ter uma redução total do plasma e na concentração de hemoglobina, ou seja, né, vai ficar cada vez mais difícil as trocas sanguíneas, as trocas gasosas pelo sangue, tá bom? E daí isso vai comprometer também a segunda parte, que é a função cardiopulmonar. Tá? E aqui, ó, em números, a comparação entre atletas idosos e jovens, com comparação dos valores de pessoas sedentárias jovens e idosas. Então, vocês vão perceber aqui, para cada valor, depois vocês traduzem no Google se precisar, o quanto que altera esses que eu marquei aqui, ó, em idosos, sobretudo comparando os idosos que foram atletas com os idosos sedentários. Isso é bem importante, para vocês perceberem o quanto é importante manter o exercício físico, no caso aqui as pessoas eram atletas, então é muito mais que um próprio exercício físico, né? É sistematizado, periodizado, tá? Questão dos fluidos corporais, né? A pessoa vai ter uma redução da água corporal total, tá? Por isso que a pessoa fica, inclusive, enrugada, né? É desidratação. E a questão também, desidratação até nos discos intervertebrais, como eu tinha falado. Aí a função pulmonar, da mesma forma que nós temos enrijecimento das veias, das aortas, há também da parede torácica, problemas nos bronquíolos, né? Então as pessoas vão ter mais dificuldade na respiração em si. E para isso elas vão ter que trabalhar cada vez mais a respiração. Por isso que há movimentos mais fortes do peito na respiração, dos músculos acessórios, e as pessoas costumam respirar, inclusive, de boca aberta, né? O que é? Idosos adotam diferentes estratégias de respiração durante o exercício, né? Por quê? Respira da forma que for, né? Porque já está difícil a troca gasosa de forma nas situações fisiológicas. Eu não vou pensar, inspira com o nariz, expira, não tem nada disso, né? Vai da forma que der. A troca gasosa, né? Então, eu já tinha falado um pouquinho, redução do número de alvéolos, não é só problema de enrijecimento da parede torácica, mas a redução, tudo isso vai fazer com que, numa gasometria arterial, a gente vai perceber que nós temos uma situação muito complicada, sobretudo em exercício. O consumo máximo cai de oxigênio, né? Então, se você vê atletas têm um consumo médio de oxigênio de 40 não, uns 50, 60 mililitros por quilo por minuto, enquanto um idoso tem 20, tá? Então o atleta chega a ter 3 vezes mais que um idoso, até 4 vezes mais, que tem idosos com 15 e atletas com 70, 80, né? Então é absurdamente pequeno o valor. Então por isso que as questões respiratórias matam tanto idosos, e o Covid tem feito tanto isso com as pessoas idosas também, tá? A cinética também. O que é a cinética? Todo começo de exercício, as pessoas tendem a começar mais dificilmente a atividade, né? Parece que é aquela coisa assim, nossa, exercício aeróbio. Ah, eu não vou dar conta, não vou conseguir correr essa prova, uma prova de 5 quilômetros, não vou conseguir. De repente você entra numa cinética e fala, pô, eu tô bem. Né? Por quê? Porque é aquela cinética inicial do exercício que que é o tempo de todo o seu corpo entender o exercício no sentido de fluxo, de distribuição do sangue, pulmonar e tudo. E o idoso é muito mais lento do que uma pessoa jovem, ou seja,
vai dar uma atividade mais puxada para o idoso, tenha mais paciência, né? Comece mais devagar e com mais tempo para ele aquecer entre aspas, né? Os limiares ventilatórios, esses limiares não são tão importantes porque o lactato, basicamente, o idoso no lactato normal mantém-se e no lactato máximo o idoso não chega porque ele não tem, por exemplo, massa muscular suficiente para gerar os íons de hidrogênio numa atividade máxima, né? Eficiência do trabalho submáximo, né? Então, aqui, na verdade, é o custo metabólico para uma determinada atividade. Então, o que acontece? Para o idoso fazer uma mesma atividade de um jovem, no mesmo passo de um jovem, ele vai ter um custo metabólico muito maior. E ele vai sofrer muito mais, né? Então, se você vai ser personal de um idoso, fala, vamos caminhar, vamos correr no parque, não vai correr no seu passo, né? Deixa o idoso tocar e que para você vai ser, putz, para mim tá mamão com açúcar, e que continue sendo, mas não queira puxar a atividade para o idoso, tá bom? Aí, aqui de novo, um artigo mostrando as diferenças entre jovens e idosos em repouso e no exercício, no pico do exercício, né? Depois vocês dão umas olhadas aqui, vejam ali embaixo o que significa cada um desses indicadores, se precisar traduzam, mas vocês vão entender como é que funciona isso, tá? Caminhada, ela é mais lenta, levanta menos as pernas para caminhar, ou seja, por conta da massa muscular, quanto mais obstáculo tiver na residência do idoso, maior a chance dele tropeçar, cair, fraturar. Ou o que é obstáculos? Degrau, fio de televisão passando por tudo quanto é lado, tapete no banheiro, aqueles tapetes que ficam o dia inteiro dobrado, nunca está certinho o tapete. Isso tudo faz com que o idoso tropece. Ele não tem aquele padrão de caminhada que a gente tem de levantar bem a perna e tal, né? Então, isso é muito importante. Tá? Habilidade de subir escadas, está bem explicado aí. O que eu queria. Isso aqui, ó, depois vocês leiam, né? Que é os fatores de risco para quedas de pessoas adultas, idosos adultos, uma revisão de literatura, depois vocês traduzam isso, mas tem a fonte, vocês podem baixar o artigo, tá bom? Tá toda a referência dele aí. As capacidades cognitivas, como elas vão cair, aí tá bem explicadinho, a questão do Alzheimer, você vê, tem bastante texto aí explicando, deem uma olhada, e como o treinamento pode ser interessante, né? Tem um efeito antidepressivo, né? E como eles são recomendados, em que situação, né? E a função sexual, para terminar, como ela está relacionada. O que eu queria chamar a atenção para a função sexual principalmente para as mulheres, sobre os exercícios de Kegel, né? Porque é onde tem um problema maior para as mulheres idosas no envelhecimento é a questão do descolamento de bexiga e de útero, né? E que acaba tampando a saída da vagina, não a parte externa mesmo, mas a parte interna. E isso é falta de sustentação, como eu falei aquela hora da coluna vertebral, de ter exercícios paravertebrais, dos músculos paravertebrais, a própria sustentação da bexiga, do útero, também depende de muitos músculos internos aqui. Então, tem exercícios, não só o de Kegel, né, mas exercícios que podem facilitar isso. Isso aqui é só um exemplo dos exercícios, né? Apesar desse boneco, avatar, sei lá, tá com aspecto masculino, pode ser também para homens, mas eles são muito mais aplicados às mulheres. A minha sogra já faleceu, ela teve 2 vezes descolamento da bexiga, né? Então tapava a entrada da vagina, na parte interna da vagina. Isso óbvio, né, pessoal? Isso daí é um incômodo, e para as questões sexuais também, né? A pessoa acaba a vida sexual dela. Isso prejudica outras situações cognitivas e tal. E um exercício pode ajudar isso. E quando, né? Quando a pessoa já descolou a bexiga? Não. Quando descolou a bexiga, é cirurgia.
até com redinha eles colocam, tem várias formas. Em Jaú, por exemplo, eu já tive palestras com médicos de Jaú, quando eu fazia o doutorado, que faziam isso, né? Então, Jaú tem um hospital lá que faz muito isso daí. Mas o que a gente pode fazer como profissionais de educação física é, desde cedo, tá lembrando as nossas mulheres, principalmente as mulheres, que cedo ou tarde elas podem ter um relaxamento da musculatura da região genital, vamos colocar dessa forma, e eles deveriam trabalhar esses exercícios. E uma coisa que pode, não é que faz, mas que pode fazer com que haja uma acentuação disso, é a gravidez e o parto, né, em si. Mas isso é um pouco contundente ainda. Tem pessoas que falam que o parto normal ele é muito bom para que a musculatura volte relaxada, e porque é uma mensagem para o corpo que foi feito o parto, todas aquelas situações relacionadas às questões neurais, e que o parto por cesárea não é tão bom assim. Por outro lado, a gente sabe que 70% dos partos no Brasil é por cesárea, né? Mas, de qualquer forma, é uma situação importante. Você sabe quando uma mulher tem já um pouco de flacidez nesses músculos, é quando ela fala assim que ela tosse, espirra ou dá muita risada e sai um pouco de xixi, sai um pouco de urina. Então, isso já é algo para se preocupar, né? Então, isso é uma coisa que já poderia se preocupar. E na gestação é muito feito esses trabalhos também, tá? Você vê que essa mulher aí que a gente está mostrando, ela é um desenho de uma mulher grávida, né? Aí fala da função sexual do homem, né? O homem, sobretudo, a gordura corporal tem relação já comprovada com disfunção erétil. E se a gordura corporal tem relação, o que a educação física pode fazer? Impedir o aumento da gordura corporal, né? Um pouco básico isso. E acabou, tá bom? Pessoal, eu estou aberto, eu fico aqui. Se vocês quiserem sair, pode sair. Eu fico aqui para responder perguntas, tá?